Vamos então começar a segunda parte do quarto capítulo de Domínios da Mediunidade. Nós vimos na primeira parte que eles estão, o André e o Hilário, o Clarencio, estão ali reunidos na sala onde está sendo realizada a sessão mediúnica. Nós vimos também que entraram muitos irmãos desencarnados precisando de auxílio, com uma vibração muito ruim, um cinza escuro, o André descreve, portadores de lesões, de úlceras, né, no estado lastimável. O André pede para o Clarencio para usar o psicoscópio para olhar, e o Clarencio coloca que não há necessidade, que basta que ele estude, que ele dê uma olhada em cada um dos irmãos, que vai estar aparentemente no perispírito, vai estar ali no perispírito deles, visivelmente, os problemas que cada um tem. Aí o André e o Hilário vão ali analisar olhar e analisar, né, aqueles irmãozinhos que estão ali precisando de ajuda. E um dos trabalhadores da casa espírita desencarnado, né, ali espírito como eles, vendo que eles estão ali analisando, estudando, vai até eles e começa a explicar o que está acontecendo com aqueles irmãos. Vamos lembrar que nós marcamos o nosso perispírito com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Todas as coisas que estão relacionadas com o nosso livre-arbítrio, ou seja, com o nosso pensamento. Livre-arbítrio é aquilo que eu escolho através do meu pensamento. Então, tudo aquilo que eu escolhi, que eu vivenciei, tudo aquilo que está dentro do meu livre-arbítrio, desde os pensamentos, sentimentos, as coisas que eu fiz na vida, as coisas que eu ingeri, vão estar todas elas visíveis, marcadas as suas consequências e as suas reações no meu perispírito. Isso acontece com todos nós, espíritos que somos, né? Vamos ver aqui as palavras desse trabalhador explicando para o André sobre as mazelas desses nossos irmãos. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. De novo, os pensamentos que a geraram. Quando esses pensamentos persistem depois da morte no corpo físico. Então, o Hilário coloca aqui, pergunta para ele, né? Mas se adquirirem melhoras positivas, né, nesse intercâmbio após o desencarne, eles não melhorarão? E aí o interlocutor coloca: sim, esclareceu o interlocutor, assimilam ideias novas com que passam a trabalhar ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Vamos lembrar que a renovação mental no plano espiritual, ela tem peso 1, ou seja, por estarmos no plano espiritual, digamos assim, as marcas, as reações, as sequelas desse aprendizado é menor do que o que nós aprendemos aqui encarnados. Tudo que nós aprendemos e nos modificando aqui como encarnados tem peso 2. Por quê? Porque aqui é mais difícil. Aqui a nossa memória está apagada. Aqui nós estamos nos confrontando com situações criadas por nós e pelos outros encarnados aqui em conjunto, que há milênios estão criando estas situações e somos postos à prova. Aqui nós mostramos quem realmente nós somos, sem véus, sem aquela preocupação de que o irmão que está ali do lado está vendo os meus pensamentos, está vendo quem eu sou através do meu perispírito. No plano espiritual, nós nos, digamos assim, censuramos mais porque nós estamos expostos, né? O nosso perispírito está ali exposto às suas marcas. Aqueles irmãos mais esclarecidos que estão nos ensinando têm a capacidade de ler os nossos pensamentos e ver essas marcas. Então nós nos policiamos mais. Por isso que no plano espiritual o peso é 1. Aqui encarnados, nós com a memória apagada, nós achamos
que estamos escondidos. Nós achamos que ninguém está ouvindo os nossos pensamentos. Nós achamos que ninguém está vendo as marcas no nosso perispírito. Mais ou menos ali como o quadro, né, de Dorian Gray, que ele esconde o quadro, que é o verdadeiro eu dele, e se mostra ali belíssimo, né, honrado, né, uma pessoa boa. Quer dizer, ele mostra tudo aquilo que ele não é na aparência. E tudo aquilo que ele é está escondido lá no quadro. E a gente encarnado acha que está tudo escondido e não está. É só uma ilusão, porque este planeta é o planeta das ilusões. Mas é aqui, nesse planeta das ilusões, que nós crescemos, nós aprendemos, nós melhoramos. E a hora que nós desencarnamos, nós não mudamos, continuamos os mesmos. A gente só toma mais cuidado porque as condições no plano espiritual são diferentes. Essa é a única modificação. Ele continua explicando aqui para o André. Quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sobre as vestes da carne. É exatamente aquilo que eu estava falando. A única mudança para o plano espiritual é que tudo aquilo que nós escondemos nas vestes da carne, que nós escondemos aqui achando que nem está vendo, fica exposto no plano espiritual, né? E a hora que nós entendermos que nós somos herdeiros do nosso passado, então, e nós hoje, aqui agora, estamos criando o nosso futuro. Amanhã eu sou herdeira daquilo que eu pensei, que eu senti, que eu fiz hoje. Se eu desencarnar hoje, vou levar para o plano espiritual tudo aquilo que eu fiz, que eu pensei, que eu senti durante esta encarnação. E vou levar esse perispírito tal qual eu estou deixando ele hoje, com os cuidados que eu estou dando a ele hoje na parte material, mas principalmente na parte espiritual, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo e com as minhas escolhas. Nós somos o produto das nossas escolhas. Ele continua aqui. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhe eram característicos. Então, o que nós estamos vendo ali são as reações das ações que cada um daqueles espíritos tiveram enquanto estavam encarnados. Aí nós vemos aqui o André se aproximar de um irmão que está visivelmente abobalhado, né? E pergunta para ele qual que é o nome dele. E ele fala que não sabe, que ele não tem nome. Ele fala, como não tem nome? Todo mundo tem nome, né? E aí esse irmão que está ali explicando as coisas para ele fala, olha, ele está numa amnésia momentânea. Aí o André pergunta, então se ele fosse assistido por um desses nossos irmãos médiums aqui, ele continuaria com essa amnésia, sem saber como ele é? O Espírito explica para ele, vai continuar da mesma forma, não muda nada, por algum motivo ele está com esta amnésia. Aí nós vamos ver o irmão colocando aqui a explicação de por que essa amnésia, porque ele pergunta, é um fenômeno natural? Interrogou o Hilário para este irmão. Ele responde, sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Então, o que é esse poder sobre os recursos mnemônicos? É um poder sobre os recursos da memória, da mente. Então, ele pode estar sendo hipnotizado por um algoz, por um obsessor. Nenhum obsessor está ligado a nós por acaso, é por sintonia, é por causa e efeito. Ele está ali porque nós, ao criarmos ou ao fazermos um grande mal àquela pessoa, damos a ele o direito de estar ali buscando vingança, buscando a justiça com as próprias mãos. Faz parte da lei de ação e reação.
Então aí nós vamos ver aqui o André procurando buscar o que aconteceu com esse irmão. Aí o André coloca a destra, né, na fronte deste irmão. Aí ele vê na memória, vamos lembrar que normalmente o desencarnado fica naquele looping das coisas que aconteceram, que são marcantes, ficam cristalizadas, né? Ficam que nem fotografia na mente, ficam ali cristalizadas na mente. Então nós vemos que ele está naquele looping dele brigando com o pai, aí ele esbofeteia, ele machuca muito o pai, e o pai coloca para ele que aquela mão que o esbofeteou, que o machucou daquele jeito, o pai todo ensanguentado, ela vai ficar seca. E esse irmão, ele sai dali com aquilo na memória e ele se embebeda muito, né? Ele já era um bêbado contumaz. Ele sofre um acidente e perde o braço. Aquele braço que ele esbofeteou, machucou o pai. E ele carrega até o fim dos dias, até o seu desencarne, aquela ideia de que aquele braço foi amaldiçoado, por isso que ele perdeu o braço. Quando ele desencarna, o perispírito dele no plano espiritual volta inteiro, porque foi um acidente que fez com que ele perdesse o braço. Mas porque a mente dele estivesse cristalizada, que aquele braço estava amaldiçoado, o braço dele estava seco. Era uma cristalização da mente dele. Ele criou essa secura na mente dele pelo remorso. Então ele estava ligado ali naquele looping do remorso do que ele tinha feito, e ele mesmo, com a mente dele, criou aquele braço seco nele, por causa do sentimento de culpa que ele tem, além do que ele está ali, afins atraem afins, está com outros espíritos também com remorsos, também com problemas igual a ele, e bem provável que esse pai ali acusando de ser um mau filho, de ser uma péssima pessoa, influenciando, né, a mente dele para que ele tenha aquele braço seco. Aí nós vemos aqui o André colocando que esse irmão também vai para ali, para junto da mesa, começar os trabalhos dele. E o André e o Hilário ficam ali observando a mesa mediúnica, né, com os encarnados médiums e ostensivos e os encarnados médiums que estão ali em sustentação, e fica ali observando aqueles espíritos em volta da luz da mesa, né, ali em derredor, buscando auxílio, buscando amparo para suas doenças, para suas dores, para o seu sofrimento no plano espiritual. Vamos continuar aqui no próximo capítulo acompanhando o desenrolar dessa sessão espírita aqui nos domínios da mediunidade.